Uma última pergunta só para a gente encerrar esse tema, porque assim, eu sei que vocês já responderam isso, mas sempre todo mundo fica criando especulação com relação às reencarnações de vocês. Que um seria um seria outro, e aí se encontraram, então são almas que sempre estiveram entrelaçadas. Mas se eu não me engano, vocês responderam que vocês não olham ou não dão tanta importância para quem o JP foi, para quem o Geraldinho foi antes dessa vida. Certo? Isso é verdade, a gente não pensa nisso. É isso. Isso não é importante. Para nós não é importante. Porque eu lembro que existia muita ventilação, né, ou melhor, especulação de que o JP seria Emmanuel. Não teve isso? Aconteceu bastante. E aí o próprio JP... Eu acho que isso acontece, né, com todas as pessoas que têm uma certa idade no Brasil e que estão no contexto do espiritismo cristão. Acho que há muitos candidatos a Emmanuel, nós já conhecemos alguns até bem inteligentes, assim, algumas experiências mais desagradáveis, outras mais interessantes. E eu acho que é muito complicado, e eu acho que esses jovens que são candidatos a Emmanuel, eles precisam focar nessa encarnação, porque do contrário isso pode ser um motivo de bastante sofrimento, porque existe uma idealização e é comum que a consciência e uma cobrança, né? É comum que a consciência encarnada aqui na Terra idealize, né? Idealize o perfeito, idealize aquilo que ela enfim, aquilo com que ela aspira, e eu acho que se a pessoa se prende nesse aspecto de uma encarnação passada, ela vai certamente deixar de viver o presente e pode colher consequências bastante desagradáveis, porque isso pode gerar um nível de obsessão e pode gerar um nível de foco equivocado na vida, e nós estamos aqui para construir um futuro melhor e não para viver presos no passado. Eu me lembro quando a dona Sônia Barçante, uma amiga de Chico Xavier de Araxá, que presidia a Aliança Municipal Espírita de Uberaba, quando ela ficou sabendo que Chico tinha visitado o menino encarnado Emmanuel, né, e contou para ela, muito feliz, que ele tinha visto o menino já em fase bem infantil e que ele já estava de volta à Terra, ela perguntou para o Chico assim: Chico, como é que nós vamos saber quem é o Emmanuel? E a resposta do Chico foi muito basilar, porque ele disse assim: vocês o reconhecerão pelas obras. Então, gente, eu acho que é só o tempo que dirá. Né? Isso, né? É pelas obras. A mesma coisa aconteceu com Chico Xavier, né? Ele voltou à carne, humildezinho, dizendo que não era nada, que do nome Francisco ele só tinha guardado um cisco, que ele era uma parede podre onde se afixavam os cartazes do Evangelho, que ele era uma formiguinha trabalhando, carregando as suas obrigações. Mas passados 92 anos de sua existência, 75 anos dedicados à psicografia espírita cristã, ao trabalho da caridade, sempre focando na figura de Jesus e Maria como seus mais altos guias e mentores, ele deixou uma obra, um rastro de luz tão grande, né, no mundo, que até hoje já são 549 livros publicados, sem falar nos livros biográficos sobre ele, que já somam mais de 250 livros, e sem falar nos livros de outros autores que estão estudando a obra dele, né? Então veja, que homem é esse? Não é? Certamente a reencarnação, na minha opinião, do apóstolo de Jesus, João Evangelista, e mais recentemente do próprio codificador da doutrina espírita, que é Allan Kardec. Mas isso demorou um tempo. Não é? Ele, no início da vida dele, ele não chegou dizendo que ele era Kardec. Não é? Embora, conversando comigo, ele tenha confessado que desde os 5 anos de idade, ele guardava integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo com 5 anos de idade. Nossa. Ora, ele só conheceu o Espiritismo com 17 anos de idade, em Pedro Leopoldo. Como que com 5 anos ele guardava integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo? E
passaram-se o tempo, só em 1992, que isso ocorreu quando ele já tinha então 82 anos de existência, em 1992, que ele nasceu em 1910, é que ele assumiu lá em Uberaba, para nós, para os amigos mais próximos, que ele de fato era a reencarnação de Kardec. Por quê? Porque naquele momento a obra já estava feita. Ele não tinha nada a esconder, não é? Então a gente, desculpa, pode falar. A gente tem 3 grandes fatores aí que você falou. Ele lembrar aos 5 anos, né? Porque é essa parte que todo mundo vai querer rever dessa live aqui. Então eu vou deixar bem claro. O Geraldo Lemos Neto está afirmando que o Chico Xavier é a reencarnação do Allan Kardec. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvidas. Porque vem muita gente falando que isso não é possível, que não sei o que. Tudo bem, mas nós estamos... Eu convido as pessoas a estudarem. Exato. Né? Vão estudar. Temos vários autores que publicaram livros magníficos sobre isso. Por exemplo, o Dr. Weimar Muniz de Oliveira, que presidiu a Federação Espírita do Estado de Goiás e a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas durante anos, publicou um livro exemplar, que é A Volta de Allan Kardec. Ele duvidava, mas aí ele fez a técnica forense de pesquisa para achar a verdade, e um livro de 500 páginas, e no final ele afirmava realmente que Chico era Kardec. Outros livros, como o grande amigo de Chico Xavier, desde 1969, Adelino da Silveira, publicou o livro Kardec Prossegue. Antes ele tinha publicado Chico de Francisco e depois Kardec Prossegue, no qual ele, por causa desse livro, que a reencarnação de Kardec surgiu mais publicamente no movimento espírita, e ele próprio, que está encarnado até hoje em Mirassol, São Paulo, fala que o livro só foi publicado com a autorização e a revisão do próprio Chico. E há exemplares assinados, acho que é bom ressaltar. Exatamente, nós temos vários, cerca de 50 exemplares autografados pelo próprio Chico. Ele distribuía para todo mundo isso, e isso depois de 1992, né? Nós temos o Carlos Bacelli de Uberaba, que publicou já 2 livros sobre o assunto. Um deles chama-se A Reencarnação de Allan Kardec, e vários outros estudos, né? Eu fiz uma série de estudos por internet sobre a volta de Kardec em Chico Xavier. Foram 11 programas, mais de 20 horas de gravação, mostrando os dados, as coincidências, entre aspas, né? A variada gama de testemunhas, né? Nós estamos falando aí de mais de 100 pessoas que, de uma forma direta ou indireta, acabaram ouvindo isso do próprio Chico, né? Então, e outros médiuns também, né? Nós temos cerca de 120 mensagens recebidas por diversos médiuns do Brasil e de Portugal, afirmando a mesma coisa. Quer dizer, os espíritos afirmando isso. O controle universal dos espíritos. É o controle universal do ensino dos espíritos. Enquanto a parte contrária não tem nada disso, né? Apenas a opinião de que não pode ser. Então são vários fatores para chegar nessa conclusão. Exato. Tá maravilhoso. Só para também encerrar a questão do Emmanuel, vocês falaram que tem várias pessoas possíveis, mandem aqui para o programa os bons. Aí vocês já fazem uma triagem para a gente, aqui a gente tenta descobrir. Muito bom. Mas como é que foi, só para entender? Vocês foram conhecer os possíveis, então, candidatos? Não, eles se apresentavam. Eles se apresentam, tá. Nos procuravam, né? Eles mandam um direct no Instagram. Ô, Geraldinho, eu acho que eu sou o Emmanuel. Fizeram lá. Mais ou menos isso? Há muitas pessoas que afirmam categoricamente, eu sou o Emmanuel. Que tem a certeza no coração, que acreditam muito agora eu entendi que essa é uma verdade. Eu entendi mas agora. A verdade é que até hoje a gente não encontrou. Agora eu entendi porque que você falou que vocês tiveram alguns encontros muito agradáveis e outros nem tanto. Menos, Porque a pessoa chega com a convicção de que e assim, nesse contexto, nós conhecemos algumas pessoas assim, bem inteligentes, bem preparadas, em cujos discursos você consegue perceber, né, pelo menos um estudo. Ao passo que também encontramos algumas pessoas
assim, absolutamente despreparadas, mas com essa certeza. E a gente precisa considerar que existe um fundo bastante materialista, de orgulho, de egoísmo, né? E de uma vontade de aparecer neste lugar, né? Acreditando que o Emmanuel supostamente receberia louros em 2025. E isso não é verdade. Eu acho que, em primeiro lugar, esses rapazes precisam considerar que a cobrança seria muito grande e uma comparação com o Chico Xavier, que é um espírito incomparável. Que é um espírito cuja grandeza nós ainda nem somos capazes de depreender em 2025. Então, existe, assim, no final das contas, acho que muito materialismo envolvido. Eu só queria acrescentar nisso que o Geraldinho está falando, porque nós que somos espíritas cristãos, nós precisamos admitir que o espiritismo é essencialmente, ontologicamente cristão. E o Cristo, o próprio Cristo, a palavra de vida eterna, aquele que todos nós estamos seguindo, aquele pelo qual todos nós estávamos esperando. O próprio Cristo, principalmente no Evangelho de João, vai trazer para todos nós a seguinte explicação, que você conhece uma árvore pelo fruto, você conhece um trabalhador, um profeta pela obra. Então, uma pergunta assim, apenas em tom de reflexão, qual seria o médium ou trabalhador da seara espírita em cuja obra nós poderíamos reencontrar Allan Kardec? Fica a reflexão. Existe outro além de Chico Xavier? Alguém cuja grandeza, alguém cuja psicografia trouxe tantos temas, tantos gêneros literários? Existe. Fica a reflexão. Exato. Lembrando que o próprio Kardec, encarnado ainda, ele escreveu sobre a volta dele. Porque vários espíritos revelaram a ele que aquela vida na França não ia dar conta do trabalho, né? O próprio Espírito da Verdade, que é o guia da doutrina espírita, vai falar com ele o seguinte: olha, se pudesseis ficar aí na Terra por 200 anos, daí não sairíeis. Mas como isso é contra a lei natural, é necessário que você termine o mais rápido possível o trabalho sobre o qual você está se debruçando, que era o último livro dele, a Gênese, para retornar para o nosso plano e por um pouco ficar aqui e volver à Terra para concluirdes a segunda parte do vosso trabalho. Né? O próprio Espírito da Verdade fala com Kardec isso. E isso está no Obras Póstumas, num escrito dele, que ele próprio denominou Minha Volta. E ele próprio conclui: julgando o tempo necessário para a pessoa se adaptar, desencarnar, se adaptar ao mundo espiritual e depois se preparar para uma nova volta à vida terrestre, eu concluo que estarei de volta na carne, no mais tardar no final deste século XIX ou no início do século XX. Né? E Chico, de fato, veio a nascer no dia 2 de abril de 1910, Curiosidade, Allan Kardec foi enterrado no cemitério de Montmartre, em Paris, no dia 2 de abril de 1869. Né? E em uma entrevista, que já está em livro há anos, o Chico respondeu, perguntaram para ele, né, o entrevistador, quanto tempo você demorou no mundo espiritual para se preparar para esta vida terrestre agora? E ele respondeu, 40 anos. Só fazer a conta. Ora, se ele nasceu em 2 de abril de 1910, tira 9 meses de gestação, ele foi gestado em 1909. É isso mesmo. Menos 40 anos, é isso mesmo. 1869. É isso mesmo. Tem até uma matemática para comprovar isso. São muitos os estudos. E mesmo começando assim, do princípio que é o Cristo, depois os médiuns, considerando a metodologia de Kardec, há muito estudo envolvido. É interessante envolvido. se lembrar isso, o Jesus Cristo, porque o próprio Cristo, quando ele chegou, ele não se afirmou que ele era o Cristo. Sim. Inclusive, os próprios discípulos não sabiam que ele era o Cristo. Havia especulações. Haviam especulações e tudo. Ele somente assume que era o Cristo para a mulher do poço. No capítulo 4 do Evangelho de João, nós vamos ter ele assumindo para aquela mulher samaritana, aquele contexto do poço, da água, e um discurso que ele afirma para ela importante. que ele era o Cristo. Aí para Pedro. E depois, quando ele pergunta para os discípulos o que eles achavam, quem que eles achavam que ele era, muitos falaram outras coisas, né? Elias, outro profeta, né? Outros profetas do judaísmo, e só Pedro fala:
tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí ele confirma para Pedro. E tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Mateus 16. Um texto também muito importante. E o Geraldinho falando aqui, tem um outro texto também muito importante no capítulo 9 do Evangelho de João, em que Jesus, quando cura aquele homem que havia sido cego desde que nasceu, é nesse contexto também uma revelação, também há uma revelação de que ele é o Messias, o Messias tão esperado. Então, é lógico que esses grandes espíritos, eles não se apresentam de cara, né? Eles vão deixar que a própria obra fale por eles. E no livro dos médiuns, Kardec também vai colocar o postulado. O verdadeiro profeta não faz nada para ser encontrado, ele simplesmente é encontrado pela obra. Ele simplesmente é. Né? É isso. Exatamente. Igual o Chico. A Dona Neném. Não é? A presidente da União Espírita Mineira por 33 anos, uma grande amiga nossa, Maria Filomena Loto Beruto, carinhosamente chamada de Dona Neném, que é uma figura icônica em Minas Gerais, do espiritismo em Minas Gerais. Quando perguntavam para ela qual que é a opinião da senhora sobre o Chico, ela respondia: Chico Xavier é. Pronto. É isso aí. Bonito isso, né? Então, para finalizar essa história, Emmanuel, então, ele vai ser algo extraordinário em que todos nós reconheceremos. Não tem como... A obra falará por ele. Eu acho que não é adequado comparar ao Chico Xavier. Ah, não, sim. Porque a grandeza do Chico, ela é uma grandeza... É maior. Exato, uma grandeza, como eu disse no início, que nós ainda não somos capazes de compreender. O espírito de Emmanuel certamente vai desempenhar um papel na assistência de Chico Xavier, e como nós falamos quando nós estávamos aqui da última vez, é importante salientar que o Chico teve a assistência de Emmanuel na psicografia, mas Chico Xavier teve muitos mentores espirituais, inclusive em 1927, quem aparece primeiro para ele, considerando que Emmanuel só apareceu em 1931, em 1927 quem aparece é Isabel de Aragão, outro espírito cuja grandeza... de Portugal e Algarves do século XIII. Então, que era a mentora dele para a caridade. Para a caridade, o trabalho mais importante. Ele teve vários mentores. Né? Por exemplo, Bezerra de Menezes, que era o mentor para as receitas homeopáticas. Não é? O Neio Lúcio, que era o espírito que era o mentor do culto do Evangelho no lar. A Isabel de Aragão, que a gente chama de Veneranda, não é? Ela está no livro Nosso Lar com o codinome Veneranda. Ela era mentora de Chico Xavier para a caridade desde 10 de julho de 1927, quando ele tinha 17 anos. Né? Emmanuel só vai aparecer para ele em 7 de maio de 31, 5 anos depois. Né? 27? 4 anos depois. E nós temos o próprio André Luiz, que era o mentor no sentido do médico, não é? Das receitas médicas. Humberto de Campos. Escreveu muito pelo Chico. Então, na verdade, a gente fica pensando, bom, tantos espíritos, né, escreveram por Chico Xavier, guardando a sua identidade, guardando a sua, vamos dizer assim, o seu próprio traço e a sua própria tarefa, que a gente conclui facilmente que ele era o foco de tudo isso. André Luiz ajoelhou, né? Não é? Tem um fenômeno que foi até visto pessoalmente por um conterrâneo seus aqui de São Paulo, que é fundador do IDEAL, Instituto de Difusão Espírita André Luiz, aqui da capital paulista, e Oswaldo de Godoy Bueno, ele escreve isso na biografia que ele fez de Chico Xavier. Ele foi participar na Baixada Santista de uma sessão de materialização. Havia uma médium em Santos que tinha essa facilidade de provocar a materialização de espíritos, e o Chico foi com eles. A família do Oswaldo, se não me engano, a família da Nena Galves também, e a médium entrou em transe, e o espírito de André Luiz, que escreveu obras magníficas sobre a espiritualidade, sobre a vida espiritual, né, que é o espírito de Carlos Chagas, médico, se materializou. E quando ele se materializou, ele se ajoelhou diante do Chico e beijou os pés dele. Isso foi contado pelo Oswaldo de Godoy Bueno, aqui de São Paulo. E também é interessante para as pessoas começarem a refletir mais sobre isso. No livro Emmanuel, ali na apresentação, no início,
na apresentação, no início, nós temos nas palavras do próprio Emmanuel, ele dizendo que ele segue Chico Xavier há muito tempo, e não o contrário. Então é para a gente refletir.